Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje será o agrupamento de dados em intervalos de classe. Tá? Quando a gente tem aí um grande número de valores, né, que aí é recomendado a gente agrupar eles, né, por classes, ok? Então esse será, né, o tema da nossa aula, tá? Voltado aí, né, para o estudo sobre estatística, ok? Então vamos lá. As classes, né, são os intervalos de variação da variável, ok? E são simbolizadas aí pela letra I. Vamos a um exemplo, né, para ficar mais claro do que é que a gente está falando. Então temos aqui uma determinada pesquisa, né, foi realizada a respeito do peso de homens, ok? E aí essa pesquisa obteve diversos resultados, tá? De 71 até 79. Então teve vários resultados aí, 71,5, 71,6, 72,8, enfim. Aí o que foi feito? Para uma análise mais adequada desses dados, esses valores foram distribuídos, né, em classes, olha só. Então a classe 1 vai ser os pesos, né, de 71 até 73, ok? Aí aqui dentro desse intervalo estão todos os valores, por exemplo, 71,5, 71,8, 72,9, então estão todos aqui dentro dessa classe, ok? Depois pegaram-se os pesos, né, de 73 até 75 e criou-se a classe 2. Então na classe 2 vai ter esses pesos aqui, tá, nesses intervalos. Assim foi feito com a classe 3 e com a classe 4, tá? Então, isso que vai ser a classe, olha só. Essa quantidade, né, que eu distribuo e através de cada um deles eu vou ter um intervalo, né, onde que vai estar vários valores ali dentro daquele intervalo, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 classes, ok? E aqui, né, dentro de cada um, a gente tem um intervalo onde terão vários valores compreendidos aqui dentro, ok? O símbolo, esse símbolo aqui, né, que aparece aqui nos intervalos, significa que o intervalo é fechado à esquerda, contendo, portanto, o limite inferior da classe, e é aberto à direita, de modo que o valor superior não pertence ao intervalo. O que significa isso? Por exemplo, aqui na classe 1, a gente tem de 71 até 73. Significa que o 71 ele pertence à classe 1, ok? Mas o 73 não. O 73 ele vai ser considerado lá na classe 2. Olha só a classe 2. Então, a partir daqui que o 73 será considerado. Então, da mesma forma, o 73 é considerado na classe 2, né, analisado, mas o 75 que está aqui, ele só vai ser considerado a partir da classe 3. E assim por diante. Prosseguindo. A frequência da classe, né? Frequência da classe é a quantidade de valores da variável que pertencem à classe. Então, pegando aqui a tabela novamente, a gente vai sempre estar utilizando ela sobre o peso de homens. Então, aqui, ó, dentro desse intervalo, por exemplo, pode ter 5 valores aqui dentro, ó, de 71 até 73, pode ter 5 valores. Então, essa daqui vai ser a frequência. Não é a diferença entre 71 e 73, né? Não é isso. É a quantidade de valores que vai ter aqui dentro. Ok? Então, nesse caso aqui, pode ter 5 valores, né? No exemplo aqui eu coloquei 5 valores. Aqui na classe 2 pode ter 3 valores aqui dentro, tá? Na classe 3 aqui vai ter 8 valores. E na classe 4 vai ter 4 valores aqui dentro, distribuídos. Quem são eles não é, no caso aqui, o nosso objeto de estudo no momento. Tá? É só para indicar para você o que significa a frequência. Tá? Então, é a quantidade, né, de valores que tem aqui dentro do intervalo. Ou seja, no intervalo de 71 até 73, existem 5 valores. Na segunda, na classe 2 tem 3, e assim por diante.
limites da classe. Então, o limite das classes são os valores extremos de cada classe. Por exemplo, então, na seguinte tabela, né, a gente tem o seguinte. Vamos considerar aqui a classe 2. Então, você veja que o menor valor aqui é 73 e o maior é 75, né? Portanto, o limite inferior da classe 2 é o 73. E o limite superior é o 75. Ok? Então, são os extremos aí de cada classe. Então, da mesma forma, aqui ó, na classe 4, por exemplo, se a gente estivesse considerando, né, o limite inferior seria 77 e o superior 79. Os intervalos de classe, né, corresponde à amplitude, ou seja, a diferença entre o limite superior e o inferior. Né? Por exemplo, pegando aqui a classe 4, né, o intervalo dessa classe, né, seria aí a diferença, 79, né, menos 77, que seria igual a 2. Okay? Então, essa seria a amplitude da classe 4. Na distribuição aqui por classes, né, é interessante que todas elas tenham a mesma amplitude. Então, aqui na classe 4 a gente verificou que a amplitude é 2. E você pode perceber que nas outras classes também é 2. Né? 73 menos 71, 75 menos 73, 77 menos 75, todos eles vão dar, né, esse valor aqui. Então, esse é o intervalo de classe. Ponto médio da classe. Né? Ponto médio da classe é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior. Vamos pegar como exemplo aqui a classe 2, vamos calcular a média aritmética. Tá? Então, 75 mais 73 dividido aí por 2. 75 mais 73 será igual a 148. 148 dividido por 2 será igual a 74. Tá? Então, no caso aqui, a classe 2, o ponto médio é o 74. Então, é assim que você calcula aí, né, o ponto médio, fazendo o cálculo da média aritmética. Determinação do número de classes, né, indicam o número de classes a ser utilizado. Então, nesse caso aqui, dessa tabela, foram utilizados 4 classes. Mas como determinar esse valor? Né? Você tem valores aí de 71 até 79, são os dados brutos. Como saber quantas classes você deve utilizar? Né? No caso aqui, os dados brutos correspondem a 20. Ok? Você teve aí 20 resultados. E aí você pega esse total e vai e calcula aí a raiz quadrada desse valor. Tá? Então você teve 20 resultados aqui, 20 pesos. Calcula a raiz quadrada de 20, né, que vai ser aproximadamente aí 4,4. E aí a gente arredonda, né, para 4 classes. Então a partir daí você, né, tem aí uma referência de quantas classes você deve utilizar. Então foi a partir desse resultado aqui, dessa soma, né, da frequência, ou seja, o total de dados aí que você tem. Calcular a raiz quadrada, você encontra o número de classes que você pode utilizar. Amplitude da classe. Então, definido o número de classes de distribuição, devemos determinar o intervalo ou a amplitude da classe. Tá? Já sabemos que devemos usar 4 classes, mas e agora? Qual deve ser a amplitude? A gente já viu lá no cálculo anterior que a amplitude de cada classe aqui foi igual a 2. Né? Mas como chegar a esse resultado? Né? Como saber que você deve usar um intervalo aí de amplitude 2? Né? Você vai usar a seguinte forma. Você vai pegar a amplitude total e dividir pelo número de classes. A amplitude total é o maior valor, né? No caso aqui o 79, menos o menor valor, que é 71. 79 menos 71, a gente vai ter 8.
8 dividido pelo número de classes, que a gente já tinha calculado, né, que era 4, é igual a 2. Então foi a partir daí, né, que a gente teve a referência, né, de qual que deveria ser a amplitude de cada classe. Poderia colocar de 71 a 74, por exemplo. Né? Nesse caso, a amplitude seria 3, ou poderia colocar uma amplitude maior, tá? Mas o adequado é que você, né, efetue esse cálculo, ok? Amplitude total, dividido pelo número de classes. A partir daí a gente tem que cada classe, né, cada uma delas aqui, tem que ter amplitude 2. Então, 73 menos 71 vai dar 2, 75 menos 73 vai dar 2, 77 menos 75 também vai dar 2, e 79 menos 77 vai dar 2. Então, são esses cálculos, né, que você vai realizar, né, quando você estiver utilizando essa estratégia de análise, né, que é a distribuição por classes, em que você terá um intervalo, né, e dentro desse intervalo você terá vários valores. Então é isso, são esses conceitos. É importante revisar, né, procurar atividades relacionadas para ir praticando, ok? E bons estudos.